Mas o que chama a atenção e chamou a atenção de todos nós, sem dúvida nenhuma, foi a luta dele contra o câncer. E ele venceu sim, que foram quase 14 anos. A média de vida de um paciente com o quadro de José Alencar é de 11 meses. O ex-vice-presidente enfrentou a doença por mais de uma década. Vamos ver agora os detalhes dessa luta na reportagem de Elaine Cortes. Quando ele esteve mais fraco, se mostrou mais forte. Eu não estou habituado às coisas fáceis. Eu sempre me deparei na vida com problemas difíceis e nunca deixei de enfrentá-los. Esta foi apenas uma das frases de José Alencar, o homem que, para o Brasil, não foi apenas o vice-presidente que assumiu o país por mais tempo. Ele assumiu também, por quase 15 anos, a luta contra um adversário implacável, o câncer. Tudo começou em 1997, quando José Alencar descobriu os primeiros tumores malignos em exames de rotina. 2/3 do estômago e o rim direito foram retirados. 5 anos depois, teve que remover a próstata por causa de outro tumor. E em julho de 2006, apareceu mais um câncer raro no abdômen, o sarcoma. Existem os sarcomas da musculatura, do músculo, existem os sarcomas da gordura, ou seja, que nascem do músculo, que nascem da gordura, que nascem do osso, que nascem da cartilagem, tá? Que nascem do tecido conjuntivo. Então, tudo isso que eu estou falando são órgãos que dão estrutura para o nosso corpo, que fazem a gente se manter ereto, que fazem um órgão não cair em cima do outro. No caso dele, ele atingiu predominantemente o abdômen, o intestino. A médica especialista em tumores gastrointestinais explica que o sarcoma representa menos de 1% de todos os tumores e tem mais de 50 tipos. Para cada 10 mil casos de sarcoma por ano, são 60 mil de câncer de mama no Brasil. O que José Alencar teve foi um sarcoma ainda menos comum e dos mais agressivos. Os de alto grau podem ser tão agressivos como um câncer de mama, pode ser agressivo como um câncer de intestino, um câncer de pulmão. Só que a resistência aos tratamentos, principalmente de quimioterapia, é o que confere pior evolução desse tipo de paciente. Os tumores se espalham pelo organismo por meio da corrente sanguínea e podem ter vários tamanhos. Os sintomas, muitas vezes, são discretos. No abdômen, ele pode sentir empachamento, não está com vontade muito de comer, mas eles não costumam ser pacientes que emagrecem, que ficam caquéticos, não são pacientes que acontecem isso. São pacientes que costumam, mesmo com uma doença muito avançada, estar muito bem na frente do médico. Talvez isso explique o sorriso em meio à dor, a simpatia no lugar do mau humor e, principalmente, o otimismo diante de tantos obstáculos. As chances de cura são pequenas e dependem principalmente do tamanho e da localização dos tumores. Os tumores de dentro do abdômen são muito mais difíceis da gente conseguir curar, porque muitas vezes o cirurgião não consegue tirar tudo. Sempre sobra uma célulazinha ali que vai dar origem, vai fazer ele crescer de novo. O tumor removido do abdômen de José Alencar, que surgiu em julho de 2006, reapareceu 4 meses depois. Em 2007, o ex-vice-presidente foi operado novamente. Mais um ano e o sarcoma voltou a se formar, o que levou a uma cirurgia longa e complexa. Foram quase 18 horas. O tumor tomou toda a região dos vasos ilíacos, que levam sangue à bacia e às pernas. Qualquer imprecisão poderia ser fatal. É a área chamada pelos médicos de ponto da morte. Durante todo esse tempo, o vice-presidente ainda enfrentou angioplastias, inflamação intestinal, insuficiência renal, anemia, problemas pulmonares, crises de hipertensão e outras infecções. Em algumas etapas da doença, José Alencar viajou para os Estados Unidos, onde chegou a se submeter a tratamentos com medicamentos novos, ainda em fase de testes.
O vice-presidente foi internado com perfuração no intestino e com peritonite, que é a inflamação do peritônio, uma membrana que reveste as paredes do abdômen. Ele sofreu o quadro de obstrução intestinal com sangramento. Tantas cirurgias tornaram o estado do ex-vice-presidente ainda mais frágil. No mês passado, um sangramento poderia ter matado José Alencar se não fosse um procedimento relativamente novo no Brasil. A radiologia intervencionista, técnica usada há cerca de 10 anos pelos mais capacitados médicos do país. Henrique Elques, diretor da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, explica o que foi feito para salvar José Alencar de uma hemorragia interna. Todas as artérias, elas estão interligadas como uma rede de metrô. Então, a partir do momento que nós estamos dentro de uma, nós conseguimos acessar qualquer uma delas. Do dedo do pé ao cérebro, nós entramos em tudo. Então, o que nós fazemos é, através com anestesia local, uma punção numa artéria da virilha e subimos os catéteres para dentro das artérias do intestino. E, através disso, nós começamos a procurar aonde está esse sangramento. As imagens são vistas por um aparelho de raio-x de grande porte. Quando nós encontramos as lesões, ou a lesão ou as lesões que estão sangrando, nós entramos com catéteres ainda mais finos, bem seletivo nessas lesões, bem dentro dessas lesões, e injetamos umas partículas, umas bolinhas, que vão entupir essas artérias que estão sangrando. São bolinhas com capas de gelatina, sem nenhuma rejeição do organismo. O procedimento é chamado de embolização. Ele tinha vários tumores, ele tinha alguns focos de sangramento e foram embolizados os principais focos de sangramento. E deu certo, tanto que ele parou de sangrar. Foram muitas tentativas e muitos acertos. José Alencar foi um guerreiro que contou com a ajuda de verdadeiros soldados de branco. A experiência dos médicos, juntamente com a vontade dele de estar ali disponível para tal, eu acho que contribuiu para esse sucesso. Estranho falar de sucesso quando o assunto é a morte? Uma questão para refletir, já que ela foi vencida por José Alencar durante anos. A média de vida de um paciente com o quadro que ele tinha é de 11 meses. O ex-vice-presidente sobreviveu aos últimos 3 anos mais críticos da doença. Por todos esses anos, esta cena se repetiu muitas vezes. Durante as 17 cirurgias, as várias internações, jornalistas acompanharam inquietos cada boletim médico. E foi assim também que os brasileiros se sentiram presentes na luta contra o câncer de José Alencar. Na rua do Hospital Sírio-Libanês, região dos Jardins, área nobre da capital paulista, até o trabalhador mais comum viu essa história desde o início. Exemplo de vida, uma força de vontade muito grande para vencer um problema de saúde. E que isso deve acontecer para todas as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que ele viveu. José Alencar fez de cada dia um dia a mais na história. Levou o carinho dos brasileiros e deixou o legado da perseverança. No dia a dia da medicina e de quem mexe com câncer, a gente vê pacientes de todo tipo, pacientes que lutam, pacientes que vencem e pacientes que desistem. Por nunca desistir, José Alencar foi o político lembrado como homem.